Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37, 6h37. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 21 de março do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje, então, uma terça-feira, a semana está começando. E a partir de agora, 6h36, você já sabe, você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Mais médicos terá contrato de 4 anos, incentivo para municípios vulneráveis e para médicos do FIES. Mais de 4,5 milhões de brasileiros do grupo prioritário já tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19. Goiás vence o Anápolis de novo e vai enfrentar o Atlético Goianiense na final do Goianão. O governo decide elevar os juros do consignado do INSS, mas não define a taxa. Com o mercado em desaceleração, montadoras adotam férias coletivas em fábricas do Brasil. Detran inicia operação para limpar pátios e promove leilão de 6 mil veículos. Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina, é o que diz a OMS. Programa que prevê casas de graça abre inscrições para mais 5 cidades de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39, 6h39. O governo federal relançou o Programa Federal para o Preenchimento de Vagas no Sistema Único de Saúde, o SUS. A iniciativa pretende expandir de 13 mil para 28 mil número de profissionais em atendimento pelo país. O programa foi criado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, sob o mesmo nome. Atualmente são 18 mil vagas, 13 mil profissionais estão atuando e 5 mil postos estão desocupados. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o edital pretende preencher para essas 5 mil vagas, que será publicado já ainda esta semana. O valor das bolsas vai continuar o mesmo já oferecido atualmente pelo programa, de cerca de R$ 12.800. Os médicos ainda recebem auxílio moradia, que varia de acordo com a região onde vão atuar. Outras 10 mil vagas serão criadas por meio de contrapartida dos municípios, ou seja, o Ministério da Saúde vai fazer a seleção dos médicos e os municípios irão arcar com os custos. O maior problema identificado pelas prefeituras é para o preenchimento das vagas ociosas e não apenas o custeio. E o doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, foi preso na cidade de Itapuá, no norte de Santa Catarina. Ele foi preso preventivamente por determinação do atual juiz que cuida da operação, Eduardo Fernando Apio, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e de lavagem de ativos. A prisão foi por conta de crime tributário. Youssef foi levado para Curitiba. De acordo com a decisão de Apio, com base em um relatório da Receita Federal, Youssef não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e que suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos cidadãos brasileiros. 6h40 e mais de 4,5 milhões de brasileiros do grupo prioritário já tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19. A repórter Sofia Stein traz mais detalhes desse levantamento. Mais de 4,5 milhões de brasileiros já tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19. Até o momento, o imunizante está sendo aplicado em pessoas com mais de 70 anos de idade, imunocomprometidas, que trabalhem ou estejam abrigadas em instituições de longa permanência
deficiência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas por possuírem maior risco de desenvolver formas graves do vírus. Para ter acesso à vacina, o público elegível precisa ter completado o esquema vacinal primário e respeitar o prazo mínimo de 4 meses desde a última dose recebida. A infectologista Larissa Tiberto explica a importância de ter o esquema vacinal completo. Estar com o cronograma vacinal completo é fundamental para manter a memória imunológica, a fim de diminuir a contaminação, evitar os casos graves da doença, o que diminui também a mortalidade no mundo inteiro. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação também está avançando entre os povos e comunidades tradicionais, que já receberam quase 37 mil doses bivalentes, e povos indígenas, com quase 16 mil doses. Com o avanço da cobertura no público inicial, outros grupos prioritários serão imunizados. Por isso, é importante que cada um fique atento às informações divulgadas pelos municípios para saber o momento de procurar uma unidade de saúde. A infectologista ressalta que apenas fazendo uma proteção preventiva contra a Covid-19 teremos chances de acabar de vez com a pandemia. A vacina bivalente ela é uma vacina segura que nos protege contra a variante Ômicron e as suas subvariantes. Para consultar os locais e horários de vacinação da sua cidade, entre em contato com a Secretaria de Saúde do município. Reportagem Sofia Stein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6 horas e 42 minutos, 6h42. O senador Wilder Moraes, do PL, ofereceu nesta segunda-feira um jantar para produtores rurais de Rio Verde e de outros municípios, o povo do agronegócio, e também para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. O jantar, que foi na casa do senador, é uma maneira de reaproximar os homens do agronegócio em Goiás de Ronaldo Caiado. O presidente da AFAEG, José Mário Schreiner, também está empenhado em reforçar essa aproximação. As relações entre o governador e parte do agronegócio ficaram estremecidas por causa da taxa sobre a produção rural e mineral. E o MDB de Goiás contabiliza agora 31 prefeitos com 3 recentes filiações oficializadas nestes primeiros meses de 2023. Chegaram ao partido os prefeitos Kleber Marra de Caldas Novas, a ficha foi assinada no dia 1º de fevereiro, o professor Kelton Pinheiros de Bonfinópolis e também o major Eudecírio da Silva de São Luís dos Montes Belos. Eles deixaram, respectivamente, os partidos Republicanos, Cidadania e PDT. Ainda há previsão de que em um evento marcado para o próximo dia 31 de março assinem a ficha de filiação do vice-presidente de Bonfinópolis, Lucas do Galdino, e vereadores daquela cidade. O ex-prefeito de Vilmar Pires já oficializou o seu ingresso no MDB junto com o amigo professor Kelton. As articulações que resultaram na filiação desses prefeitos tiveram a participação direta do vice-governador Daniel Vilela e também do presidente regional do MDB e aliados próximos. Todo esse trabalho desempenhado por Daniel e correligionários tem como objetivo fortalecer a legenda, incentivar MDBistas das mais diversas regiões do estado para as eleições municipais de 2024. Atualmente, o MDB tem em Goiás cerca de 117 mil filiados. O partido conta ainda com 2 deputados federais na bancada goiana no Congresso Nacional e 6 estaduais na Assembleia Legislativa. Tem também 49 vice-prefeitos no estado de Goiás. E o Festival Fica 2023 será realizado no mês de junho. Confira o cronograma do evento com Denise Parreira. A 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, será realizada de 13 a 18 de junho de 2023 na cidade de Goiás. Promovido pela Secretaria de Estado da Cultura, o evento contará este ano com co-realização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa. A programação contará com debates de grandes nomes do cinema nacional e internacional, shows, feiras e atividades de cunho ambiental. Além das atividades culturais, o FICA 2023 contará ainda com a produção de um dossiê que vai ajudar na preservação da memória, permanência e continuidade do festival como política pública efetiva na cidade de Goiás. A edição deste ano será realizada em parceria também com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal de Goiás e Prefeitura da cidade de Goiás. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h45, solução imediata. Após anúncio da saída do técnico uruguaio Paulo Pesolano, o Cruzeiro anunciou um novo treinador. A Raposa agora tem o português Pedro Miguel, conhecido como Pepa, como técnico da equipe mineira até o final deste ano. Em Portugal, o treinador teve campanhas de destaque pelo Paços de Ferreira em 2021, levando a equipe à Conference League. Em 2022, assumiu Vitória de Guimarães, onde também conseguiu a classificação para o torneio continental. Pepa está sem trabalhar desde janeiro último, quando deixou o Al-Tay da Arábia Saudita, atualmente 8º colocado na liga daquele país. O técnico começou a carreira em 2012, após 2 anos de trabalho com as equipes de base do Benfica. E o Goiás confirmou o favoritismo na noite de ontem e voltou a bater o Anápolis, dessa vez por 3-0, e garantiu a vaga na final do Campeonato Goiano. Vinícius, Bruno Melo e Diego Gonçalves fizeram os gols no estádio da Serrinha e o Verdão se classificou com placar agregado de 4-0, pois já tinha vencido na ida por 1-0. O adversário na decisão será o Atlético Goianiense, que eliminou a Aparecidense no domingo. As finais do Goianão estão marcadas para os domingos, dia 2 e 9 de abril, às 16 horas. O primeiro jogo será no estádio Antônio Ascioli. A volta será na Serrinha, pois o Goiás chega com a melhor campanha geral e tem o direito de ser o mandante na finalíssima. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E as cotações futuras do milho finalizaram a sessão da segunda-feira com desvalorização na Bolsa de Chicago. O mercado está operando com quedas após a prorrogação do acordo para embarques de grãos pela Ucrânia e também pela incerteza em torno do sistema bancário global. Na Bolsa Brasileira, os contratos futuros encerraram o dia em campo negativo. O vencimento maio 23 fechou o dia precificado a R$ 85,88 a saca e teve uma queda de 0,59%. Já o julho 23 finalizou o dia com um recuo de 0,46%. Cotado a R$ 86,35 a saca. No caso do setembro 23, o preço ficou em R$ 85,47 a saca, uma perda de 0,21%, e o novembro 23 terminou o dia precificado em R$ 87,73 por saca, com recuo de 0,05%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Para quem está torcendo por uma CPI mista de deputados e senadores que investigue tudo sobre o 8 de janeiro, os seus antecedentes e as suas consequências e os acontecimentos em si, há mais esperança. Embora o presidente do Senado, que é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, esteja retardando a convocação de reunião conjunta de Câmara e Senado, que é o Congresso Nacional, em que ele será obrigado a ler o requerimento que instala a CPI mista. Por que há esperança? Porque havia uma CPI na frente, de autoria da senadora Soraya Tronic, só que ela tinha 44 assinaturas. São necessárias 27. Mas os governistas retiraram as assinaturas e, para conferência no fim, só 15 mantiveram as assinaturas, o que tornou a CPI inviável. Então, essa CPI saiu da frente, que era uma CPI no Senado. Então, agora tem uma CPI mista. O governo está fazendo todo o esforço possível para retirar, inclusive oferecendo vantagens e liberação de emendas e tal, né? Mas só conseguiu até agora que 4 deputados com menos força de decisão, né? Não são do tempo do fio do bigode, né? E retiraram a assinatura. Para desespero de seus eleitores, né? Teve um do PL do Maranhão, um do MDB de Goiás, um do União Brasil, acho que 2 do União Brasil, um do Rio de Janeiro e outro talvez de Goiás também. Não lembro agora. Mas é absolutamente necessária essa CPI, para que a gente saiba o que mobilizou essas pessoas, qual a razão, quais os acontecimentos que motivaram essas pessoas, para que não aconteça isso de novo, para que não haja um desagrado tão grande com as instituições brasileiras, né?
uma irritação tão grande para corrigir os erros, né, das instituições que motivaram os cidadãos, que são origem do poder, que são eleitores, que são pagadores de impostos e que têm direito à manifestação. A liberdade de opinião está lá no artigo 5º, garantido, a linha 4, né? Para saber por que as portas das sedes dos 3 poderes foram tão facilmente abertas, como perguntou o coronel comandante de operações da PM de Brasília, na CPI que já se realiza na Assembleia Local. Ele disse que nunca viu em 30 anos um acontecimento assim tão fácil. Bom, feito esse registro, o outro registro é que está aí mais médicos cubanos de volta. Faz parte, assim, de uma desconstrução do que foi feito no governo Bolsonaro e volta daquelas questões do governo do PT. Como se sabe, os 4 mandatos de governo do PT terminaram mal, né? Com o impeachment de uma presidente, com 12, 13 milhões de desempregados, com caos na economia, com uma recessão de 7,5% no período, né? Mas, enfim, estão voltando esses médicos. Aí eu não deixo de lembrar de um caso, de um assalto à casa de um médico em Serra, no Espírito Santo, em que os assaltantes encontraram 2 milhões de reais, aliás, sabiam que havia lá dentro 2 milhões de reais, mais 3 mil na carteira da dona de casa e 11 mil na carteira ou na bolsa do médico, que tinha sido vereador, tinha sido deputado estadual, né? Alegam que tinham vendido uma fazenda por 2 milhões. Né? Só que o assalto foi na noite de quinta para sexta. Lá nessa cidade, nesse município, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem o Banco Estadual, tem o Bradesco, tem o Itaú, tem o Santander, né, para guardar dinheiro. Né? E ainda o dinheiro pode render enquanto fica guardado. Né? A dona de casa disse que... E a casa está em nome dela, não sei em nome de quem que estava a fazenda que foi vendida. Dona de casa disse que era para pagar contas, os 3 mil, e a informação do médico é que ele tinha recebido o salário, os 11 mil. Ou seja, essa família está vivendo em 1950, né? Quando não tinha banco digital, não tinha Pix, não tinha nada, né? Não tinha assaltante também, né? Que sabiam que havia esse dinheiro lá. Que caso estranho. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Em uma reunião de ministros que terminou no início da noite de ontem, o governo decidiu elevar o valor dos juros do consignado para aposentados do INSS. O valor vai ser acima dos atuais 1,70% e abaixo de 2,14%, como era antes. O impasse com o consignado começou na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu as taxas máximas de juros dessa modalidade de 2,14% para 1,70%. O problema é que os bancos, em especial os privados, que respondem pela grande maioria dos empréstimos, consideraram o valor inviável e suspenderam os consignados nessa modalidade. E com o mercado em desaceleração, ao menos 4 montadoras anunciaram férias coletivas entre março e abril em suas fábricas aqui no Brasil. As paralisações na produção vão ocorrer em unidades da General Motors, Hyundai, Volkswagen e Stellantis, que reúnem marcas como a Fiat, Peugeot e Citroën. Além da falta de componentes para a produção, as paradas visam adequar a produção à demanda do mercado. Na prática, as montadoras vão pisar no freio para evitar a formação de grandes estoques, motivados pelo atual cenário econômico. Um dos motivos é a alta inflação. O aumento no preço dos carros vem desde o final de 2020 e tem sido sentido cada vez mais. Recentemente, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, informou que a demanda realmente dava sinais de desaceleração para 2023. E a fila para a perícia do INSS é de quase 1 milhão de pessoas. Milena Abreu traz os detalhes. 996.867 pessoas, quase 1 milhão. Esse é o tamanho da fila de brasileiros que aguardam neste momento perícia no INSS.
para começar a receber benefícios. Na verdade, a fila dos que já têm uma data agendada para atendimento, já que esse dado não considera aqueles cidadãos que ainda estão tentando um agendamento. O número de pessoas que espera por perícia no Instituto Nacional do Seguro Social neste mês de março é o maior para o terceiro mês do ano, desde 2020. De acordo com registros do Ministério da Previdência Social, na comparação com março do ano passado, por exemplo, são quase 168 mil pessoas a mais na espera. A maior parte dos quase 1 milhão de perícias agendadas é para receber benefícios por incapacidade. Ao todo, são 576.347 processos pendentes com essa finalidade. 215.401 agendamentos são para perícias relacionadas a benefícios de prestação continuada, o BPC. E os demais são referentes à revisão de benefícios e prorrogações, entre outras situações. Proporcionalmente, os estados com as maiores filas são Piauí, Alagoas e Rondônia. Nessas 3 unidades da federação, são mais de 1.000 pessoas na fila da perícia médica do INSS a cada 100 mil habitantes. Sergipe, Mato Grosso, Ceará, Tocantins, Distrito Federal, Maranhão e Bahia são estados que também têm índice acima da média nacional, que hoje é de 566 pessoas esperando por perícia a cada 100 mil habitantes. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. E o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, vai limpar os pátios de veículos apreendidos em todo o estado. A informação foi divulgada pelo presidente da autarquia, delegado Valdir Soares, durante visita ao pátio de Abadia de Goiás na manhã desta segunda-feira. O próximo leilão será realizado no dia 30 deste mês. A meta é esvaziar os pátios do DETRAN, Polícia Militar e postos do Batalhão Rodoviário. De acordo com o presidente do órgão, serão leiloados veículos apreendidos há mais de 60 dias e esquecidos pelos proprietários. A ação busca reduzir o risco de transmissão de doenças, impactos ambientais e zerar o estoque de automóveis e motocicletas aptos para leilão. Atualmente, mais de 20 mil veículos entre sucatas e recuperáveis encontram-se retidos. O delegado Valdir alerta que alguns deles chegam a ficar no pátio por mais de 10 anos. A ação do tempo, além de deteriorar o bem e reduzir o valor venal, gera prejuízos ambientais, pois os veículos liberam resíduos poluentes, além de servir como foco para o mosquito da dengue. 7h08. E Goiás tem a maior geração de empregos desde 2012 e 80% deles são criados por pequenos negócios. A matéria você confere com Pedro Henrique Rabelo. Que o estado de Goiás é super produtivo, ninguém tem dúvida. E negócios como o da Jô, que faz tudo com muito carinho, movimentam a nossa economia e ajudou a chegar nesse número. 80% dos empregos formais são ofertados por pequenas empresas. Então, sempre que se fala de emprego, você tem uma ideia de uma grande empresa contratando vários trabalhadores, trabalhando 2 turnos. Não, 80% do emprego é gerado por pequenos e médios empresários. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que é divulgada pelo IBGE, 3.660.000 goianos estão ocupados. O número é o maior desde 2012. Outro número que Goiás é destaque nacional é a de menor taxa de desemprego de longo prazo no país, 0,37%. O que é isso? São pessoas que estão procurando emprego há mais de 2 anos. Esse indicador ele é muito nocivo para a economia. Por quê? Hoje em dia o trabalho ele tem uma dinâmica tecnológica, uma dinâmica de qualificação muito mais acelerada. Então, quando você passa muito tempo fora do mercado de trabalho, você reduz a chance de voltar ao mercado de trabalho. Você vai deteriorando o seu conhecimento, deteriorando o seu capital humano. E Goiás trouxe essa taxa de desemprego de longo prazo para 0,37%, ou seja, menos que 1%. É a menor taxa entre todos os estados e o Distrito Federal. A Jô não nasceu aqui, mas já se considera uma goiana.
me considero já de pé rachado daqui, né? Durante a pandemia, a Jô teve que se virar de várias formas, mas aí veio a retomada. E com isso ela acaba de abrir a sua pamonharia aqui no setor oeste, em Goiânia. Ela conseguiu virar o jogo, porque teve que contratar 8 pessoas para ajudá-la a tocar o seu novo negócio. A Marcela é uma delas. Depois de 4 meses desempregada, o pior ficou só na lembrança. Depois de tanto tempo parada, e a Jô me deu essa oportunidade, eu tô amando. Tipo assim, é tudo novo, é uma experiência que acaba que a gente leva pra vida também, né? Experiência de vida. E não vai parar por aí. Ela quer contratar mais ainda. Eu pretendo contratar pessoas de 40, 50 e 60 anos aqui dentro. Porque hoje eu vejo que as pessoas falam muito, fulano não vai dar conta porque já passou dos 40, e isso nunca funcionou para mim, para nada. Outro número positivo é o rendimento médio, R$ 2.620, uma alta de 1,7% em relação a 2021. Aqui nessa empresa, a Daniela gerencia uma entidade multissetorial que capacita pessoas e coloca em contato com as empresas. E alguns setores estão em alta. Sem dúvida, o setor de tecnologia, né? A pandemia acelerou muito tudo que tange a transformação digital. Então, profissionais desenvolvedores que trabalham realmente com informática, com tecnologia da informação, a gente percebeu que teve uma ascendência muito grande nessas contratações. O Lucas também trabalha aqui e já percebeu que um dos motivos do sucesso é todos os setores estaduais estarem atentos às necessidades da sociedade. Goiás vem vivendo muito bem nesse ponto, inclusive. As empresas que a gente visita, a maior preocupação que tem é realmente para conseguir preencher com qualidade essas vagas. Para o secretário de Indústria e Comércio, Joel Santana Braga, um estado bem administrado atrai investimentos. Isso se deve, principalmente nos últimos anos, ao crescimento do estado, ao crescimento das indústrias e principalmente pelos investimentos no agronegócio, a industrialização também nas áreas dos fármacos, na mineração. Isso tudo colaborou para que o estado crescesse e pudesse gerar mais empregos. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13 e o contrato de Lionel Messi com o PSG está cada vez mais próximo do encerramento. Com vínculo até junho deste ano, o atacante argentino já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. No entanto, essa situação passou a gerar uma tensão no clube parisiense e Nasser Al-Khelaifi e o diretor esportivo Luiz Campos receberam a recomendação de renovar com o hermano a qualquer custo. No entendimento de Tamim Ben Hammad, do Emir Qatar e dono do PSG, a conquista da Copa do Mundo de 2022 fez com que Messi se tornasse uma estrela ainda maior no mundo do futebol e pode ser um dos pilares para a montagem da equipe visando a temporada 23-24. No entanto, o PSG esbarra na exigência de Messi, que deseja um projeto mais sólido no clube francês e, de acordo com o jornal Marca, também quer que o clube contrate mais jogadores para qualificar o elenco. A eliminação na Champions League para o Bayern de Munique também pesou e fez com que os jogadores e sua equipe considerassem estudar outras opções para o futuro. 7h14. Convocados se apresentam ao técnico Ramon Menezes no Marrocos. A reportagem é com Cadu Macri. Quase todos os convocados pelo técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, se apresentaram durante esta segunda-feira em Tanger, no Marrocos, para o início da preparação visando o amistoso do Brasil diante dos donos da casa, que será realizado no sábado que vem. O grupo só vai ficar completo com a chegada do lateral direito Arthur, do América Mineiro, que vai se juntar ao grupo nesta terça-feira. A CBF optou por fazer apenas um amistoso nesta data FIFA, mesmo que houvesse a possibilidade de cada seleção atuar 2 vezes. Sendo assim, o período de treinamentos para preparar o time para o duelo diante de Marrocos será maior, com 5 atividades. Uma delas, inclusive, já foi realizada nesta segunda. Ramon Menezes quer montar um time com liberdade nos movimentos ofensivos, mas, ao mesmo tempo,
quer uma equipe equilibrada. Eu penso futebol sempre buscando o equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele passa principalmente pela fase defensiva, né? Já que se tratando de seleção brasileira, dos atletas brasileiros, né? Eles já têm por característica serem jogadores voltados para a fase ofensiva. A gente dá muita liberdade para os jogadores, principalmente no último terço do campo, né? Que é aquilo que a gente gosta de ver, né? Que é a criatividade, que é o improviso, que tentar o inesperado, né? Que só o jogador brasileiro ele tem. Então, incentivar sempre esse processo, mas é a busca do equilíbrio. A comissão técnica da seleção brasileira precisou fazer 2 cortes de atletas que estão lesionados. Richarlison e Marquinhos saíram da relação para as entradas de Yuri Alberto e Bremer. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. E a semana começou mais uma vez com poucos negócios se registrando para a soja no mercado brasileiro. É o que afirma o consultor de mercado Vlamir Brandalize. É uma semana de pequena pressão de vendas e problemas de atraso nos embarques, disse ele. Os preços da oleaginosa no mercado brasileiro continuam pressionados e cedendo um pouco mais diante do avanço da colheita brasileira, que continua trazendo mais oferta ao mercado, mantendo este cenário com pouco espaço de alteração, ao menos por agora. O que poderia ajudar a balancear os mercados internamente, ainda segundo Brandalize, é a notícia da última sexta-feira do aumento da mistura do biodiesel de 10% para 12% a partir de abril, além de um aumento gradual entre 2024 e 2026. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora já são 7h17. E a Secretaria de Desporto, Lazer e Juventude comunica a abertura de inscrições de forma gratuita para o projeto Esporte Sesc em Ação. A iniciativa oferece vagas para alunos com idade entre 4 e 16 anos nas modalidades de futebol society e iniciação esportiva geral. Os interessados podem se inscrever na SERP Clube Esportivo, localizado na Rua da Serraria, setor Nossa Senhora Aparecida, próximo ao CTG. As vagas são limitadas. Informações podem ser obtidas pelo 64992181307, 996580487 e o 36050134. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina, é o que aponta a OMS. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Ana Luísa Santos. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em soluções de saúde digital, a DocWay, evidencia um crescimento de 1.290% nas consultas de psiquiatria e psicologia em 2022. O resultado apresenta um salto de 2.852 atendimentos para 35.898 no ano passado, em comparação com o ano anterior. Também foi percebido um aumento de 36,5% nos diagnósticos de pacientes com transtornos de ansiedade. De acordo com a OMS, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina. Segundo a doutora em psicologia e neuropsicóloga Rosilene Espírito Santo Wagner, entre os principais motivos que faz do Brasil um dos países com maior incidência de transtornos de ansiedade em sua população estão as condições sociais no país, como instabilidade financeira, baixa escolaridade e problemas de infraestrutura. Os fatores ansiogênicos vêm da instabilidade financeira, baixa escolaridade, que não permite a ascensão profissional, falta de transporte público que facilite a locomoção dentro da cidade, os engarrafamentos e horas perdidas no trânsito, no ir e vir, a violência, a alta criminalidade, a falta de acesso à saúde de qualidade, principalmente a saúde mental. São estímulos estressores. O psiquiatra do Hospital Anchieta de Brasília, Pedro Leopoldo, explica que a ansiedade é comum na natureza humana. Segundo o especialista, a ansiedade é uma resposta emocional e fisiológica normal. Onde que as coisas começam a adoecer, né? Essa ansiedade, ela começa a aparecer em situações em que não precisava e não deveria, porque eu estou preparado para uma resposta de luta e fuga.
fuga. Só que no momento em que não tem luta e fuga. No momento em que eu tenho que fazer uma reunião, que eu tenho que entregar um produto, que eu tenho que conversar com alguém. De acordo com o Ministério da Saúde, é importante procurar ajuda médica especializada para tratar a ansiedade, pois o diagnóstico precoce, o tratamento eficaz e o acompanhamento por longo prazo são fundamentais para se ter melhoras no quadro de ansiedade. Reportagem Ana Luísa Santos. 7h20, 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina. Programa que prevê casas de graça abre inscrições para mais 5 cidades de Goiás. Também destaque para as notícias locais. Não saia daí. Voltamos já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. E a Polícia Federal libertou ontem 19 paraguaios que trabalhavam em uma fábrica de cigarros clandestina e em condições análogas à escravidão no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os trabalhadores chegaram ao Brasil de olhos vendados e não sabiam sequer em que cidade estavam. A Operação Libertatis teve o objetivo de reprimir a organização criminosa especializada nos crimes de tráfico de pessoas, redução à condição análoga à de escravo, fraude no comércio, sonegação por falta de fornecimento de nota fiscal e delito contra as relações de consumo. A fábrica tem grande capacidade de produção, sendo responsável pela distribuição de cigarros em todo o estado do Rio de Janeiro. E a base governista retira assinaturas e acaba impedindo a criação da CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Os detalhes quem vai trazer é Yuri Hudson. A base do governo Lula conseguiu impedir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos no Senado Federal. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, havia dado prazo até a sexta-feira da semana passada para que os parlamentares que haviam assinado o requerimento em janeiro endossassem novamente a criação do colegiado. O que não ocorreu. A CPI, proposta pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil, do Mato Grosso do Sul, chegou a ter o apoio de 38 senadores. No entanto, com a ação do governo federal, pedindo que aliados não apoiem a criação da comissão, o número de assinaturas caiu para apenas 15. A senadora prometeu trabalhar por um novo requerimento e pelo colhimento de novas assinaturas. Segundo ela, é essencial que o Congresso Nacional faça parte da investigação. Se a abertura de uma CPI não for importante por um fato tão grave como esse, para que ela seria importante, né? Nós precisamos identificar não aquele senhor, aquela pessoa que no prédio Y quebrou a vidraça X. Nós precisamos identificar algo muito maior do que isso, que são os financiadores e os estrategistas dessa malfadada tentativa de golpe, tentativa de derrubada da nossa democracia. O requerimento proposto por Soraya Tronic sofreu 2 debandadas. A primeira de senadores da legislatura anterior que não se reelegeram ou disputaram outro cargo e não retornaram ao Senado Federal. Essas assinaturas são invalidadas. Outro revés sofrido pela senadora foi justamente a ação do Palácio do Planalto, que orientou para que o PT, PSB e PDT retirassem o apoiamento da criação da CPI. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E o programa Pra Ter Onde Morar vai abrir inscrições às 10 horas da manhã dessa terça-feira para mais 5 cidades de Goiás. Os municípios contemplados são Damolândia, Firminópolis, Moiporá, São João da Paraúna e São Luís do Norte. O cadastro para concorrer às casas é gratuito e deve ser realizado pelo site da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, ou nos pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras de cada município. As inscrições vão até o dia 3 de abril. Ao todo, são 27 unidades habitacionais oferecidas em Damolândia, 40 em Firminópolis, 47 em Moiporá, 30 em São Luís do Norte e 30 em São João da Paraúna.
E a polícia prende suspeitos de roubarem 11 veículos automotores de uma locadora em Goiânia e recupera parte dos automóveis em Goiás. O roubo de automóveis tem sido combatido de forma eficiente pelas forças de segurança. Nos últimos 4 anos, o roubo de carros caiu mais de 80% no estado. A matéria você confere com o Bernardo Martini. Na ocasião, 3 pessoas foram presas suspeitas de receber os carros e um homem morreu em confronto com a polícia. Após a audiência, 2 dos presos foram soltos, mas retornaram à prisão após ter sido constatado o envolvimento no furto. Tão logo a polícia teve conhecimento do crime no domingo, uma ação integrada começou entre as forças de segurança pública, de modo que no próprio domingo à noite nós conseguimos fazer a lavratura de 3 procedimentos em desfavor de 3 homens que estavam conduzindo ou ocultando esses veículos automotores. De lá para cá, os trabalhos policiais continuaram e foi possível identificar que, além de ter conduzido esse veículo, eles participaram do furto de outros, de modo que hoje nós estamos dando cumprimento a mandado de prisão temporária em desfavor de 7 pessoas, das quais 3 delas nós havíamos autuado em flagrante na noite do domingo. As investigações apontam que 10 pessoas participaram do furto à locadora de veículos. É importante dizer que são pessoas que têm envolvimento na prática do furto desses 11 veículos automotores. Quer porque tenham conduzido os veículos, ajudado a abrir o galpão, levado combustível, ajudado a trocar o pneu, subtraído o estepe de um outro veículo para poder levar esse estepe também. Então, todas essas pessoas, elas têm participação no crime que nós estamos investigando aí. Segundo a polícia, os criminosos estariam desmontando os veículos e realizando o transporte por partes a fim de evitar a identificação. 6 dos 11 automóveis furtados já foram recuperados. E a polícia trabalha com a expectativa de encontrar o restante antes que deixem o estado. Vamos encontrar esse veículo, porque eles estão, como a gente explica, em algum momento, em algum lugar, guardados, no que a gente diz até esfriando, tentando ser transformados em veículos legais, que a gente fala de adulteração, para que eles sejam trocados em Ponta Porã ou no Mato Grosso, ou até mesmo no Paraguai, que é o nosso vizinho que fornece as principais drogas para a gente, principalmente no questão de maconha. Flávio Oliveira da Silva, de 27 anos, e Matheus Fernandes Mendes Martins, de 23, seguem foragidos. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. Substituído por lesão durante a vitória por 3-1 no Clássico com o Vasco, no jogo decisivo das semifinais do Campeonato Carioca, o meia Arrascaeta foi cortado da convocação da seleção uruguaia para os duelos com o Japão e Coreia do Sul, durante a data FIFA iniciada nessa semana. Para o lugar do flamenguista, o treinador interino do Uruguai, Marcelo Brolli, chamou Diego Hernandes do Montevideo Wanderers. A Arrascaeta foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa esquerda na noite de domingo, pouco depois do triunfo que colocou o clube rubro-negro na final do estadual. E o Água Santa continua fazendo história no Campeonato Paulista. Na noite de ontem, na Vila Belmiro, o Netuno garantiu a presença na final ao levar a melhor sobre o Bragantino, com uma vitória por 4-2 nos pênaltis, depois do empate por 1-1 no tempo normal. Na decisão, o Água Santa vai enfrentar o Palmeiras, que no último domingo passou pelo Ituano. Os jogos serão realizados nos dias 2 e 9 de abril, com a ida sendo em Diadema e a volta em São Paulo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33 agora. E o mercado físico do boi gordo registrou preços em alta no centro-norte do país ontem. Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, no geral, os frigoríficos brasileiros ainda operam com escalas de abate encurtadas, em compasso de espera, aguardando o aval da China para retomar as exportações. Em São Paulo e em Minas Gerais, o mercado está acomodado, com menos propensão a reajustes, algo compreensível diante da importância das exportações na formação de preços desses estados. Além disso, os preços no atacado recuaram no mercado paulista no início da semana, tornando o quadro ainda mais complicado. Hoje, representantes do Ministério da Agricultura e do Agronegócio brasileiro partiram em direção à China. Vale a menção que, mesmo com a comitiva, a decisão pela retomada de exportações será da China. Questões mercadológicas costumam ter maior peso na decisão, se comparado ao contexto político-diplomático.
7h34 e agora no Jornal Verde Vale, Humberto Ferrati traz as últimas notícias do campo. O preço do limão sobe, safras de cana e algodão crescem. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Continua a recuperação no preço do limão Tahiti. Já são 3 semanas de alta, apontam dados do CPEA, que fizeram a caixa ser cotada nos últimos dias em torno dos R$30 no interior de São Paulo. O motivo é a redução da oferta, uma vez que o pico da colheita da fruta, que aconteceu entre janeiro e fevereiro, ficou para trás. A safra, porém, continua e algumas praças devem iniciar a colheita agora no mês de março. Por isso, não dá para garantir que esse movimento de alta será mantido nos próximos dias. A produção nacional de algodão em pluma deve disparar 9% no ciclo 22-23 e chegar a quase 2.800.000 toneladas, aponta balanço da Conab. O possível avanço seria puxado pela área 4% maior, na casa de 1.600.000 hectares, e por um rendimento 5% maior, de quase 1.700 quilos. O resultado é positivo, mas vale lembrar que a projeção anterior, feita no mês passado, falava em uma safra ainda maior, acima de 3 milhões de toneladas. O número diminuiu principalmente por conta de problemas climáticos que castigaram as lavouras, como o excesso de chuva no centro-oeste do país. Já a safra 22-23 de cana-de-açúcar, que está praticamente encerrada, cresceu 4% e atingiu 542.540.000 toneladas na região Centro-Sul. Dados da única entidade que reúne as indústrias do setor apontam que a colheita superou em 20 milhões de toneladas o volume processado no ciclo anterior. O balanço ainda mostrou que pelo menos 2 usinas que tinham encerrado os trabalhos já retomaram a moagem agora para a safra 23-24 de cana-de-açúcar, número que nos próximos dias pode subir para 20 usinas. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h37. Bom dia para você. Estamos chegando então com as informações destas últimas 24 horas aqui em nossa cidade, área local. É destaque a partir deste momento, né? A gente começa sempre trazendo as informações do Corpo de Bombeiros aqui de Nossa Mineiros, e nós tivemos 11 atendimentos nessas últimas 24 horas. Ontem, por volta das 16h04 da tarde, a guarnição de resgate, busca e salvamento, eles foram acionados até a BR-364, zona rural, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma moto. Foi ali próximo ao local conhecido hoje como Trevo, ali do Lucas Autopeças. Ao chegar no local, juntamente com uma equipe do SAMU, isolou a área, iniciou o atendimento aí de uma das vítimas do sexo feminino, que pilotava a moto e foi transportada pela equipe do SAMU. Na moto encontrava-se ainda uma criança do sexo masculino de 9 anos de idade, e foi atendido pela equipe de resgate, encaminhada também à equipe aí do SAMU, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão. O estado de saúde aí dessas vítimas não foram informado aí pelas equipes posteriormente, mas tivemos então este acidente envolvendo aí um ônibus e também uma moto ali naquele trevo, um trevo não oficial, mas uma das entradas bastante utilizadas, né, e perigosas, que fica bem numa curva aqui em nossa cidade. Então esta principal ocorrência registrada pela equipe do Corpo de Bombeiros e também o SAMU aqui de nossa cidade. Também ontem tivemos uma criança, né, aquela arteira que só subiu em um telhado, né, e não conseguia descer. Aí o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a criança a descer, né, desse telhado aí. Resolveu ver o que tinha por lá. Mas graças a Deus aí, a subtenente Rubson, né, e
Patrick também estiveram por lá e retiraram a criança então desse telhado, subiram no portão, né? E a criança desceu até eles. Então foi registrado esse fato também. 7h39. Agora vamos para a área policial aqui de Nossa Mineiros. Muitas ocorrências também registradas nessas últimas 24 horas, principalmente pela Delegacia de Polícia Civil aqui de Nossa Mineiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. 7h40, a gente começa com as informações de furto que fora registrado. A polícia foi informada pela solicitante, ou solicitante na realidade, que estava na BR-364, sentido Mineiros-Portelândia, um posto de combustível, e lá ele, né, o proprietário, deparou aí com a sua carreta sem os pneus, 8 pneus Michelin, né, teria sido utilizado aí para transporte dos pneus, possivelmente outro caminhão. Não possui câmeras de vigilância no local. Ele foi orientado então a procurar a delegacia de polícia. Essa ocorrência tem mais informações, daqui a pouquinho a gente fala dela também. Ainda tivemos um outro furto. A cidadã, ela afirma que estava, né, aguardando o horário aí para buscar o seu companheiro no serviço, e quando deu o horário, ela saiu do lado de fora, né, havia deixado a sua bicicleta aí na garagem, né, e ao sair ela já não notou mais a sua bicicleta. Alguém entrou, abriu o portão e levou, né? Uma bicicleta preta com detalhes em azul e rosa. Também tivemos uma outra situação, a violação de domicílio e também ameaça. A mulher afirma, né, que teve um relacionamento aí com o indivíduo cerca de 2 anos e que entre idas e vindas chegaram a morar junto, né? E agora, recentemente se separaram, só que ele não aceita a separação. De acordo aí, após pedir a separação, o indivíduo teria sumido aí por cerca de 1 semana e ela foi em uma festa e lá ele estava. Ele acabou causando algumas confusões, ela foi embora. Posteriormente, ele teria pulado o muro da casa da mãe e da mulher na tentativa de conversar com ela. Na ocasião, a polícia foi chamada, fez as devidas orientações. Ele foi embora, posteriormente voltou a pular o muro da casa. Quando notou que a polícia havia chamado, ele deu no pé. E agora fez ameaças de morte contra esta mulher. E ela está bastante assustada com essa situação e quer uma medida protetiva. Também tivemos estelionato, né? Esse estelionato onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relatando a seguinte situação. Que estaria participando de um leilão, né? E percebeu que o suspeito se passava, né? Falou aqui o nome do rapaz. E negociava uma motocicleta, uma Harley Davidson, de cor preta, a qual a vítima tinha aí um interesse em adquirir. O mesmo exigiu, né, que passasse uma quantia em adiantamento, né? A transferência foi feita no valor de R$4.000. Após pago, o suspeito exigiu o restante do valor. Falou, agora você tem que passar. Aí o camarada sentiu que poderia ser golpe, né? Resolveu ligar na empresa leiloeira e lá foi informado realmente que tem alguém, né, se passando por funcionário da empresa e aplicando esse tipo de golpe. Então ele registrou o boletim de ocorrência, mas 4 contos rodou nessa daí. Pois é, a gente sempre percebe, a gente sempre reitera aqui no programa, né? É que primeiramente faz um pagamento, 2 pagamentos, só então despertam para a necessidade de ligar para ver se efetivamente aquele anúncio ali é real ou não, né? Não há esse clique antes de fazer o primeiro depósito, né? E aí, geralmente, essa primeira quantia vai embora. E eu já fico preocupado porque o Detran anunciou aí leilão, né? De limpa-pátio aí, né? O Valdizão lá disse que vai fazer um limpa-pátio no estado de Goiás. 6.000 veículos. O que já tem de estelionatários aí, né? Já criando sites falsos para enganar pessoas, você pode ter certeza que já estão. Então viu? já fica o alerta também para as pessoas, né? Que costumam participar de leilões ou comprar sucatas, enfim, para retirar peças, enfim. Essas pessoas tenham cuidado de ligar no Detran, né? Para saber se efetivamente aquele veículo está sendo leiloado, as condições. Tem o site do Detran que você também pode acessar pela internet, mas não façam, pelo amor de Deus,
nenhum pagamento, para só então você despertar para saber se isso é real ou não. É aquela coisa que falávamos ontem, né, a respeito do show ali do Coldplay, aonde também uma pessoa acabou caindo em um golpe. Eles se aproveitam de uma situação, né, que está ali acontecendo para realmente aplicar um golpe. Então, fico alerta para esses sites aí que, como o Jota falou, eles podem ser clonados. Muita atenção aos detalhes, gente. Quando você entra nesse site, logicamente você vai perceber ali alguma coisa diferente, o endereço às vezes não é o mesmo, né? Porque esse endereço, ele é um endereço oficial do governo de Goiás. Então, muita atenção aos pequenos detalhes, né? Quando você for se deparar com essa situação. Agora 7h45, também tivemos outro estelionato, onde a vítima, ela disse que recebeu uma mensagem oferecendo a ele um empréstimo e conversou aí com o suposto gerente aí do banco, desta vez era o C6, combinaram um valor aí de forma de pagamento, ficou tudo ajeitadinho, mas o camarada pediu 292 para adiantamento e o detalhe, foi depositado em uma conta particular, né? O valor seria para custas processuais. Nós já também falamos por aqui, né, que não há cobranças anterior. E depois do pagamento é que ele percebeu tratar-se de um estelionato. Também tivemos outro, onde a vítima relata a seguinte situação. Que estava interessado em comprar uma residência. Olha esse detalhe aqui, viu? É uma residência. SB Solar Betel. Essa residência que está sendo anunciada é no Solar Betel, tá? Após entrar em contato com o suposto vendedor, foi-lhe repassado aí pelo suspeito diversas imagens da casa. Porém, a vítima, ao fazer uma visita no endereço informado pelo suspeito, constatou que não seria aí a mesma casa observada nas imagens. Ele notou que não dava parecida, levando a vítima a suspeitar, né, e constatar que estaria sofrendo um golpe. Porém, um pagamento de 1.130 já tinha feito aí, né, de forma a adiantar aquele negócio, o chamado sinal, para segurar o negócio. Ao chamar o morador da residência, bateu as palmas lá, chamou, opa, bom. O senhor que tá vendendo a casa, rapaz, e o camarada disse que não é a primeira pessoa que vai chega lá. Querendo comprar a casa dele, ele não tá querendo vender a casa, inclusive ele já fez um registro de ocorrência, já pediu aí, né, uma proteção por parte da justiça para que ele não seja processado ou então, né, responsabilizado, porque ele não tá anunciando a casa dele, né? O endereço não é o da casa anunciada, enfim. Aliás, a casa anunciada não é a mesma do endereço e o morador já se resguardou. Então, muita atenção, tá? Também tivemos outra situação, chamada em atendimento, a polícia militar, ela foi acionada, aquele caso lá dos pneus, tá? A vítima, ela lembrou, né, de um detalhe importante, que um homem que estaria em um veículo Corolla de cor prata, teria o abordado no posto durante o dia, conversado com ele ali de boa, tranquilamente, perguntando sobre as carretas e tudo mais, que pneu que ele usava, né, e tudo mais, enfim. Após ele olhar dentro do Corolla, estava ali conversando, ele viu uma arma em cima do banco, uma pistola. Ele achou aquilo estranho e teria se afastado desse rapaz, mas beleza, né? Hoje em dia aí muita gente tem arma e tudo mais, lógico que em cima do banco não é o local, né, para carregar aí uma arma, mesmo se registrada, enfim. Aí ele lembrou desse detalhe. E posteriormente, após informar a polícia, eles foram lá, conversaram bastante, aí notaram que esse veículo Corolla teria saído do local na parte da manhã, né, umas 8h30 da manhã, em direção a Santa Rita do Araguaia, sendo acompanhado por um caminhão graneleiro, que certamente é onde estariam os pneus. E o detalhe é que esse veículo Corolla foi abordado lá em Santa Rita, mas na ocasião não constava nada de ilícito aí no carro, né? Então passou despercebido. É um indício aí de que os indivíduos, né, são aí do Mato Grosso e estariam agindo aqui em Goiás. Também tivemos um estelionato registrado, mais um. A vítima, ela diz a seguinte situação: recebeu uma mensagem através do WhatsApp, dizendo que era da Shopee. A Shopee agora tá ligando pro povo, tá? Ô, site bom. Vale lembrar que a Shopee é na China, né? Ligou agora, né? A Shopee ligou e agora tem representante no Brasil também, né? Ligou o Mini System, oferecendo para ele um Mini System, né?
X-Boom, de 3.500 watts. Eu fiz um boom aqui. Conversaram com a comunicante, efetuou aí o pagamento de R$ 1.347, em nome, né, de um indivíduo aí, não um CNPJ, mas um CPF, possivelmente, pelo Mercado Pago. E mais R$ 91,90, né, para uma outra pessoa. Após o pagamento, não conseguiu mais falar aí com a Shopee. O número da Shopee. Aí já era, né? Mais falso que a Shopee. Compareceu na delegacia também outro estelionato, a vítima, dizendo a seguinte situação. Que viu um anúncio de um aparelho de telefone celular, iPhone 8 Plus, entrou em contato, combinaram aí o pagamento, valor de R$1.000 pelo Pix, né? E adivinhe só, após pagar o Pix, né? A pessoa do Pix sumiu, né? Não deu mais notícias. Então foi registrado esse fato também. Em todos os casos, né? A primeira remessa de dinheiro foi para só então a pessoa acordar. Realmente, a pessoa ela não se pergunta antes de transferir aquele valor, né? Nossa, mas tem que desconfiar da situação, né? Porque ali o preço está abaixo do valor do mercado. Então, pergunte, pesquise, vá no Google, dá uma pesquisada, converse com alguém que talvez tenha um conhecimento maior, né? O que você acha dessa situação antes de realmente ficar no prejuízo? Olha, também tivemos aqui, olha o prejuízo aqui, compareceu na delegacia de polícia a vítima dizendo a seguinte situação. No dia 15 passado, começou a conversar com alguém, né, que se identificou como sendo funcionário, né, dizia falar aí de uma instituição financeira, Help BMG, a fim de fazer um empréstimo, que a autora disse ao comunicante, a vítima no caso, que deveria fazer um depósito de 230 para pagar o certificado digital. Foi pago, né, R$230 aí, um Pix. Posteriormente, em segunda tentativa, a autora pediu dinheiro, foi enviado para pagar a avalista de imposto, os nomes, R$1.100. De acordo ainda com a vítima, em seguida pediu mais 8 mil, dizendo que era o seguro, devido à idade. Quem que estava pegando dinheiro emprestado? É a empresa? Tinha desse e paga o valor aí de 4 mil, né? Mercado Pago também, 2.500 também aí para um outro camarada, 1.500 para um outro, 1.500 para um outro setor financeiro, 2.500, porém, até a presente data, não foi creditado o valor. Só tem uma coisa a dizer, nem vai, né? Para quem estava querendo dinheiro emprestado, agora a situação complicou um pouquinho mais. Piorou, né? Piorou. E nós já cansamos de dizer aqui, né, que instituições que fazem empréstimos, ela não pede dinheiro adiantado para liberação. Isso tudo vem incluso já na sua parcelinha lá, né? Então, já tá soma-se tudo e divide pelo número de parcelas que você escolheu. Você não paga nada por isso, né? Porque, em tese, quem quer dinheiro emprestado está sem dinheiro. Como é que vai pagar, né? Inclusive até para pagar essa taxa de adesão. Mas aqui tinha muito dinheiro ainda e acabou, né, tendo um prejuízo. Vamos lá, 7h53. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora trazendo informações, solicitações. Bom dia, troca de lâmpada na SB16, quadra 15, lote 14. Lá no Solar Betel, o pessoal tá solicitando por lá. Jota, como que eu faço? O vizinho, à noite, toda noite ele solta bombinha de canhão, altas horas da noite. Ali por volta das 23, meia-noite, né? Tem um menino pequeno em casa, meu esposo toma remédio para dormir, não sabemos mais o que fazer. Ué. A vizinha também tá operada, temos medo de ir até o vizinho, ele achar ruim. Perturbação do sossego público é o nome dessa situação. Qual o intuito de soltar uma bombinha canhão, né? Que fogo no dedo esse camarada tem? Perturbação do sossego, você pode procurar a delegacia de polícia e fazer aí um registro contra ele, tá? Mas tem que aparecer realmente. A região do Ponte João Avelino, todo sem energia desde ontem, né? Então tá aí, feita aí a reclamação, mais uma vez. Hackearam meu Instagram e 2 amigas caíram, né? Diz que confiaram por ser eu, mas não perguntaram antes aí. É o que sempre acontece, né? As pessoas não checam a situação antes e acaba, né, caindo aí. Eu não confio nem na roupa que eu visto, já dizia minha ex-sogra.
E eu vou falar um negócio para você. Dentro dessa situação, antigamente a gente via as pessoas dizerem o seguinte, né? Ou nós aqui também já falamos sobre isso, assim, se a pessoa não tem hábito de pedir o dinheiro, você liga confirmando. Mas do jeito que os golpes estão, mesmo que a pessoa tenha hábito, às vezes, de pedir um dinheiro emprestado, é melhor você ligar e confirmar para ver se realmente é aquela pessoa que tá falando. É você mesmo falando? Então tá. Você que tá pedindo aqui mesmo? Então... moradores da região do Salto Diamantino também dizendo assim, nós ficamos mais sem energia do que energia. Não sabemos mais o que fazer, viu? Tá acontecendo, né? Como que é? Sim. Como faz para reclamar de um problema que está acontecendo à noite? Né? O pessoal está pedindo o seguinte: mais policiamento aqui no estacionamento da Unifimes, né? Monitoramento e tudo mais. Bom, temos aqui uma área aberta, né? Em frente à faculdade, né? O certo seria fechamento dessa área, né? A realização realmente aí de um estacionamento, né, com câmeras e iluminação, que deveria, e é claro, a polícia fazendo a ronda. Não dá para a polícia ficar só ali para vigiar, né, os veículos e tudo mais. A polícia tem uma cidade inteira para visitar. Lógico, passar, verificar se está tudo ok, né? A polícia com certeza pode fazer. Agora não dá para toda noite disponibilizar uma viatura para ficar por ali, né? Então, deveria cercar essa área aí e fazer um estacionamento oficial também. Outra coisa que também às vezes a instituição pode fazer, né? Precisava detalhar mais o caso, às vezes é até a chamada segurança particular, né? Que aí fica ali fazendo aquele acompanhamento da saída e chegada de alunos, principalmente nos estacionamentos, né? Com o auxílio aí da Polícia Militar, né? Um caso a ser estudado também. Viu alguma coisa suspeita, né? Chamar a polícia, lógico, a polícia vai comparecer, tenho certeza disso. O pessoal mandou só as fotos, aí não tem como, né, agilizar. Mandou foto aqui pra mim de lama. Tá bom, eu vi a lama, mas não sei onde é que é a lama, não mandou endereço, nada até agora, né? Bom dia, Jota, região do Matão precisando urgente de cascalhamento, muito buraco, né? O pessoal patrola dizendo assim, vai tirando a terra, e aí vai afundando a estrada. Eles estão precisando lá de cascalhamento também. Pessoal lá do Morro do Pudim, né, já fui atendido, aí com cascalhamento, tava um atoleiro lá, pessoal da prefeitura já foi lá, fez aí o serviço por lá, tá? Dá uma olhada num bueiro, na Avenida Contornos, subido ali sentido Divino Espírito Santo. Ao lado do bueiro tem um buraco, pode acontecer um acidente, depois da Ponte do Taninho, subindo ali pro Divino Espírito Santo, tá? Também quem tá por aqui, bom dia. A estrada na região da Ponte do João Avelino, né? Tá ficando intransitável por lá. O pessoal tá pedindo também uma ajeitada lá, tá? Troca de lâmpada na rua Israel Carrijo Mendonça, quadra 27, lote 3, lá no Cruvinel, tá? A quadra toda aí tá sem energia. Puder aí o pessoal, né? Depois que o poste foi trocado, não tem energia por lá. Bom dia, Jota, pessoal da prefeitura, limpar terrenos baldios aqui no Perobeira. Mato muito alto, né? Então o pessoal tá pedindo aí também rede de esgoto, o pessoal também a conclusão lá dos trabalhos que devem começar agora, já no fim do período chuvoso. A troca de lâmpada na Avenida Irmã Carmelita, quadra 29, lote 1, muito escuro também. Solar Betel também pedindo policiamento por lá à noite, troca de lâmpadas. Na Avenida 17, quadra 5, lote 5, setor aeroporto. Rua 18 com a Avenida 19, quadra 12, lote 10, setor aeroporto também, né? Pedindo troca de lâmpadas. Tratamento de, Buena Vista, na BV 21, tá com mau cheiro muito forte lá, deve estar entupido aí, pessoal lá na BV 21 também pedindo ali uma limpeza desse bueiro por lá, tá? Campos Zé do Pio também precisando fazer uma limpeza, diz aí o cidadão. Diga, Daliana. Não, assim, a gente sabe que nesse momento que a gente está de crise, não tá fácil para ninguém, então falar aqui de vagas de emprego, né, que estão abertas aqui para mineiros, 41 vagas lá para Marfrig, né? Então se você que tem vontade de trabalhar nessa empresa, né, vou falar aqui agora as vagas que estão abertas: auxiliar operacional, assistente de controle de qualidade, desossador, refilador,
esviscerador e serrador. Então estão abertas 41 vagas de emprego, né, dentro dessas funções aqui na Marfrig de Mineiros. E aí você pode estar entrando em contato diretamente lá na Marfrig das 7 às 8 da manhã, de segunda a quinta-feira, né? As inscrições, elas estão abertas e elas vão até o dia 31 de março. Então, até o dia 31, você pode se inscrever para participar desse processo seletivo. E aí você leva o seu currículo diretamente, né, com seus documentos pessoais, lá na própria Marfrig, das 7 às 8 da manhã. Só ressaltando que ontem, mais uma vez, né, um indivíduo entrou em contato aí com o meu número. Eu queria que você falasse sobre isso aí para ilustrar esse negócio de golpe. E já mandou assim: oi, pai. Não, eu achei a cara de pau, assim, aí fenomenal. Eu não tenho filho, né? Já falei, opa, é o golpe. Aí, dizendo que o celular tinha molhado, foi pro conserto, aí eu falei, meu filho, mas você é descuidado, né? Aí eles só entregam amanhã. Eu falei, esse povo que arruma celular enrolado, né? Aí tá, fui dando corda, né? Não é que são enrolados não, mas eu dava dando corda lá. E aí, né, num determinado momento, eu falei, amigo, pode passar pra frente aí, que aqui não vai rolar nada não. Mas, né, eu falei, eu vou perguntar. Falei, companheiro, o trem rende muito? Perguntei pro golpista lá, ele falou, rapaz, acredite ou não, é no mínimo 5 mil por semana, pode crer. Aí eu falei, aí o camarada tá tranquilo, né? A cara de pau dele, assim, né? Tranquilamente, aí já bloqueou, viu que não dava, né? E assim, não perdem tempo, viu que não colou, já vai pro próximo, né? E os números escolhidos, geralmente aleatórios também, tá? Você vê, né? 5 mil por semana, 20 mil por mês. O mínimo é 5 mil. Quem é que acessa a malandragem vai trabalhar? Nunca, né? 8 e 1. E a certeza da impunidade, né? Também, dentro né? Desse relato. Vamos lá, 8 e 1. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia pra você, Wesley. Muito bom dia, Jota. Bom dia, Daliana. Todos os nossos ouvintes que conosco estiveram nesta manhã de terça-feira. Uma ótima terça pra você. Se Deus assim nos permitir, amanhã, quarta-feira, aqui estaremos a partir das 6:30 da manhã. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia para você também que nos fez companhia. Agora 8h01, a gente tá indo embora. Amanhã a gente tá de volta a partir de 6:30 e logo mais também o nosso jornal disponível no Spotify. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Lembrando que o número para participar do nosso programa é somente 996-23-6881. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.